Oi, galera. Eu sou o professor João, professor de ciência da rede, tá? Em primeira mão, eu quero agradecer, né, o convite para estar trazendo para vocês as informações para que você saiba ou dê conta de resolver as atividades da apostila. Tá? É muito importante esse momento, porque você às vezes está com uma dúvida e a gente vai passar as informações para que você resolva essas dúvidas. Eu vou abrir um parênteses aqui, que nós estamos aqui sem máscara, porém com distanciamento, tá? E é importante esse momento, essas informações para você, que você fique sempre com distanciamento. Ao sair de casa, use a máscara, né? Às vezes uma necessidade que você precise sair, você use as máscaras. Ao chegar, lavar as mãos, usar o álcool gel, né? Então, essas informações não podem ser esquecidas do seu dia a dia. Então, busque utilizar isso como uma rotina, tá? A pandemia está aí, não acabou, tá? Então, enquanto não sair a vacina, a gente vai ter que tomar essas precauções aí, ok? Então, nós vamos iniciar as atividades, mas deixando aqui uma informação que você tem que estar assistindo os vídeos que estão sendo propostos para você. Por quê? Porque dentro das atividades pode ter alguma pergunta relacionada ao vídeo. E também nós vamos deixar alguns links aí na apostila para você também pesquisar, caso a dúvida aconteça durante a confecção das atividades, tá? Nós vamos hoje passar para vocês sobre o efeito estufa. Eu não vou ficar lendo para vocês o que está aí na apostila, porém, a gente vai dar uma noção do que é o efeito estufa para vocês. Vocês já ouviram falar da estufa de uma planta, por exemplo, uma plantação? Então, é quando a gente cobre aquela plantação e deixa em contato com o sol, né? Então, ocorre um aquecimento natural, sem ser um aquecimento exagerado. E esse aquecimento vai ficar armazenado, essa temperatura vai ficar constante ali dentro da sua estufa, né? E levando essa estufa para a Terra, por exemplo, a nossa Terra também tem um efeito estufa. A hora que a gente tem os gases sendo lançados na superfície da Terra, ou na crosta terrestre, esses gases eles vão ficar armazenados ali e, de repente, vai manter a temperatura da Terra. Então, nós temos o efeito estufa, que pode ser confundido pelo aquecimento global. Esse aquecimento global já é uma alteração desse efeito estufa. Ou seja, quando você provoca uma queimada, por exemplo, você está lançando mais gases do que a crosta terrestre possa segurar. Então, esses gases vão ser perdidos e aí vai entrar os raios solares. Então, vai acontecer um aquecimento global, ou a desestruturação da nossa temperatura normal da Terra, tá? Então, é importante isso aí. Na atividade 1, você vai fazer o seguinte: você vai citar 3 poluentes que pode encontrar na atmosfera e a fonte deles, de como eles são emitidos, tá? Por exemplo, um exemplo aí, só para você ter uma ideia, uma queimada, né? Então, uma queimada é um poluente, nós vamos lançar mais CO2 na superfície da Terra. E da onde que ela saiu? Ela saiu, esse CO2 saiu de acordo com a queimada. Então é isso que você tem que comparar, o poluente com a fonte emissora desse poluente. Isso você vai fazer 3 poluentes. Na atividade 2, em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como o jumento, cavalo, enfim, estão sendo substituídos por motocicleta. Então, você vai responder para nós, na letra A, qual o impacto dessa troca?
Qual o impacto dessa troca para o meio ambiente? Tá? É benéfico? Não é? Então, de que forma é benéfico? De que forma é maléfico? Né? Na letra B, aí é uma opinião sua. O uso de transporte ou de animais como meio de transporte é viável? De repente, é aconselhável? Porque antigamente usava muito isso, o transporte dos materiais via animais. Isso é viável? Isso é a sua opinião, tá? Na atividade 3, já é uma observação aí, ó. Imagine se uma prefeitura prefere elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar os carros em casa para se deslocar, né? Deslocando-se a pé, tá? Ou por meio de bicicleta, ou por meio de outro transporte, inclusive coletivo. Você vai criar uma frase aí, né? Uma frase da sua imaginação, tá? E de repente é algo que você vai criar, tá? Na atividade 4, você vai falar para nós qual a importância do efeito estufa na manutenção da vida na Terra. Então, lembra que eu falei lá no início lá o que é o efeito estufa? Então, qual a finalidade de manutenção do efeito estufa para ter a vida na Terra? Tá? Na atividade 5, aí você vai ler a informação seguinte, ó. O maior problema ambiental atual é o efeito estufa. Será que é? Então, explique isso. Explique. Aí tem um erro, né? Aí tem um erro. Então, nessa afirmação existe um erro. Explique esse erro. É verdadeiro isso? Não é? De repente você vai substituir essa frase por outra frase para explicar isso aí. Qual a diferença de efeito estufa e aquecimento global? Lá no início tem um desenho, né? Da nossa apostila, tem um desenho e lá vai explicando para você, vaza o desenho. Mas se você for mais para baixo na sua apostila, você vai ver essa diferença também. Por isso que eu falo, leia sempre a apostila. Leia antes de resolver as atividades. Porque tem aluno que é assim, que quer acabar, né, de resolver as atividades mais rápido possível e às vezes não leu as informações da apostila. Tem informações até o final aí para você e de repente você não vai ter dificuldade para resolver as atividades. Além disso, além dos vídeos que são propostos, também tem os links que são colocados abaixo aí da apostila. É importante entrar nesses links? Por quê? Para você aprofundar os seus conhecimentos, né? Ok? Então foi um prazer estar com vocês aí, a gente retorna daqui a pouco, tá?